para eu ocupar agora, hein? Vanessa, Wellington, o que eu falo agora, né, galera? Olha o espaço Get aqui que ele deixou para mim, tá? Mas assim, galera, a parapsicologia, eu tive, na verdade, um colega, que eu acho que ele foi colega teu, professora, o irmão Jorge Norst. Não, foi depois, então. Então, deve ser, ele foi uma das primeiras turmas, ele era um religioso do Colégio Catarinense, era um irmão. Não, o irmão Jorge. Irmão Jorge? O irmão Jorge? O irmão Jorge, é escoteiro. Sim, o irmão Jorge, ele foi antes ainda, ele tinha uma relação com o pai, mas ele não fez o curso com a gente, ele fez outros cursos com o pai. Então, não, eu acho que ele fez o curso com o teu pai exatamente, talvez antes de ter essa formatação. Isso. Porque Seminário, ele fez seminário. Isso, exatamente. Ele é da época da professora Arlete e tudo mais. Então, assim, ele para mim é uma referência de vida, ele é um religioso, e ele às vezes, para quem não tem a intimidade, ele não é padre, ele é um irmão, ele é chamado irmão, então ele vive com os jesuítas, ele vive na residência com os jesuítas, mas a vida dele é voltada para a sociedade religiosa. Então ele era chefe de um grupo escoteiro, ele sempre apoiou pessoas com, às vezes, necessidades financeiras para atendimento e tudo mais. E ele sempre falava, não, cara, você tem a cara da parapsicologia, entra lá. E eu entrei na psicologia, né? Comecei a psicologia, já era formado de jornalista, entrei na psicologia, tive que parar, e na volta entrei na parapsicologia, já com toda essa pegada da gente saber que a gente não é só isso aqui, né? Só que a gente pode tocar, o que a gente pode ver. Tinha um monte de coisa que a gente já sabia, de intuição, de sentimento, de premonição, que acontecia com a gente chamava de coincidência. Ah, é coincidência. Ah, pensei no fulano, o cara me liga. Ah, é coincidência, né? Ah, vim nesse lugar, encontrei o cara ali, coincidência. E a gente sabe que tem muito mais, né? A comunicação, ela vai muito além dos 5 sentidos, né? Tanto que a gente fala, o 6º sentido, né? Então, não é tato, não é olfato, não é audição, tem uma premonição e por aí vai. Então, eu estava curioso com essa conversa, né? E falei assim, olha, falta de gente me falando para seguir não foi falta disso, né? Então, eu entrei na parapsicologia. Quando entrei, me inscrevi no curso em 2018, crente que ia ter aula com o professor Pedro. Só que ele já tinha falecido, eu nem sabia, né? Não sabia. E aí entrei no curso, conheci junto com o Wellington, na mesma turma, veio pandemia pela metade, foi um desafio muito grande de seguir e tudo mais. Mas, assim, o que é o bacana da história toda, né? Normalmente, quando a gente entra num curso, a gente está acostumado na formação e coisa e tal, existem certas coisas na ementa que a gente chama de encheção de linguiça, né? E na parapsicologia não tem isso, é direto na veia. Você vê um professor conversando uma coisa e na aula seguinte o outro já tem uma ligação, então não tem aquelas matérias de realidade sociopolítica e econômica brasileira que não tem porcaria nenhuma. É direto na veia. Então é parapsicologia assim, ó, com esteroides e anabolizantes, eu falo, né? Direto assim. Então, assim, isso daí que me deixou muito feliz com o curso, que todo mundo falava a mesma língua, que saía um professor falando uma conversa, entrava outro, e da onde ele parou, continuava. E o curso inteiro foi assim, o curso inteiro foi essa pegada assim, muito focada na psicologia, na parapsicologia. E aí a gente vai entendendo, junto com isso, a gente vai amadurecendo. Na nossa época, o curso eram 3 anos, e eu sempre fui muito favorável desse curso extenso, porque a gente tinha tempo para digerir o assunto. Era uma aula por mês, a gente assimilava aquilo, era muita informação nova para a gente, era muita quebra de paradigma, da gente às vezes vir para o paradigma religioso e achar que não era assim, daqui a pouco vem uma coisa científica e fala para a gente, a igreja fala assim, mas a parapsicologia científica independente fala dessa forma. E a gente precisa desse tempo para digerir, sabe? E a gente sai do curso, às vezes naquele agito, aquela efervescência toda, a gente sai do curso, vai para casa, vai para o trabalho, e aquilo continua na nossa cabeça girando ali, aquele pensamento que falei, né? Acontece uma coisa e aquilo ali está ali, a gente está digerindo aquilo, a gente está degludindo aquilo, para numa próxima aula a gente vir um pouco mais maduro naquele pensamento. Então, assim, eu sempre fui muito favorável, por mais que alguns colegas às vezes falavam, por que um curso tão longo? Por que é uma gestação?
né? A gente sabia que ele era um embrião que estava sendo formado, a gente sabia que aquilo ali era algo que estava... Era uma sementinha, tinha sido plantada, ela tinha que germinar, ela tinha que achar um solo fértil, ela tinha que crescer, para ela crescer e dar frutos, né? Que é o final do curso, né? Que é quando a gente sai, né, uma formação muito boa e depois tem uma segunda etapa, que é entrar na vida profissional e tudo mais. Mas, então, tipo assim, nesse curso todo, assim, que eu tenho para falar de curso, tá? A gente conhece muita gente bacana, o networking que a gente faz, assim, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem, amigos de verdade, o Wellington é o caso, amigos nossos que não conseguiram terminar o curso, mas que a gente continua tendo contato, às vezes a gente se encontra e por aí vai nessas correrias da vida, se esbarra, isso é muito importante. E é uma coisa que é para sempre. Inclusive, a gente tem um grupo que era a Turma do Fundão, no WhatsApp, continua o grupo Turma do Fundão, a gente sentava no fundo, né? Então, assim, isso é o bacana da coisa. E aí a gente vai entrando nessa outra etapa, eu sei que é o primeiro dia de aula, mas, assim, o bacana é o seguinte, a gente vai evoluindo junto com o curso, né? Então, uma experiência que eu tinha era assim, começa o primeiro dia de aula, a gente se aproxima daquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, né? Ah, eu gosto mais dessa turma, esse cara fecha mais comigo, esse cara ele fecha mais comigo, porque ele é chato. Ele é um chato, não quero nem papo com esse chato, né? E a gente vai começando a entender. E aí, cara, a vida prega umas peças na gente, porque às vezes os teus colegas vão saindo, os que tu gosta vão saindo e vai sobrando chato. Não é o caso do Wellington de cara, mas já... O Wellington de cara já deu match, né? Porque a gente veio do Seitinoe, a gente veio de várias... Tinha muita coincidência, mas é meio chato. E aí tu aprende a gostar do chato. E tu sabe que o cara é chato não é porque ele quer ser chato. Ele acha que ele é legal, mas ele é chato, cara. Daí tu vê que, tipo assim, ó, ele não é chato porque ele quer ser chato. Ele acha que é legal ser assim, mas é chato pra caramba, velho. Sacou? E aí tu começa a entender com a intimidade que a gente vai pegando com as pessoas, por que ele é assim, sacou? E aí tu começa a gostar dele como ele é, e não como tu gostaria que ele fosse. E essa que é a beleza da coisa. Quando a gente consegue gostar das pessoas, e às vezes cai num trabalho duro, puta, caí com essa mulher chata. E é um desafio pra gente, tipo assim, aprender a gostar das pessoas como elas são, porque elas aprenderam a ser cidadãos e seres humanos daquela forma. Foi que ela trouxe de casa, foi que ela trouxe dos pais, da vivência, da infância. Tinha alguém, talvez, que ela se inspirava e era assim, e ela achou aquilo legal, mas é chato pra caramba. Então, assim, e aí a gente aprende a gostar disso. Então, assim, o que me traz, assim, como pessoa, cara, é que, assim, se botar num grupo de chato, eu me adapto. Mas é que, assim, Ou seja, você já não é mais tão intolerante. Exatamente, porque, assim, professor, uma coisa interessante, enquanto a gente está aqui num ambiente controlado, estou aqui, eu venho uma vez por mês, eu aturo aquele cara e nunca mais vejo na vida. Tá aí, se um cara desse vem trabalhar contigo e cedo do teu lado, tu vai pedir para sair? Tu vai pedir para trocar de lado? Tá vendo? Então, assim, a gente aprende essas coisas assim, a gente aprende, tipo assim, a tolerar e tudo mais. E a parapsicologia tem isso, a gente começa a entender as pessoas. E o assunto que a parapsicologia traz é um assunto cativante, porque a partir do momento que vocês começarem a entender um pouco mais dos assuntos, tá? E daí vocês chegam numa roda de conversa e toca na parapsicologia, tu para o assunto da mesa e o assunto se torna parapsicologia. E começa a vir perguntas e tudo mais. Até tem um caso, professor, fui tomar uma cerveja com um amigo meu de infância, um café com um amigo meu de infância, lá no Empório Rita Maria, aquele, tá? E aí tava esse meu amigo, e ele falou assim, ó, cara, tô vendo uma menina, ele se separou, coisa e tal, tô com uma menina nova aí, coisa e tal, ela tem com umas amigas, daqui a pouco ela vai vir aí, não era velho, então, né? Aí veio ela, pô, menina, gente boa, pra lá, pra cá, dela falou assim, eu tô com umas amigas aí também, não sei das quantas, sou casado, nada, foi só coincidência dela estar com as amigas. Daí tá, veio as amigas dela, daí chegou a chave. Uma surtada, nível hard. Surtadaça, assim, quer aparecer, já beleza. Ela quer aparecer, a gente sabe que ela tem a necessidade dela de aparecer. Tá. Só que daí ela perguntou, daí ela também não precisa de ninguém. Ela perguntou pro meu amigo, o que tu faz? Eu sou isso, o que tu faz? E ela falou que ela era psicóloga.
Daí ela, quando ela perguntou assim, o que tu faz? Daí eu falei, eu não vou falar o que eu faço, porque se eu falar, tu vai ficar muito chateada comigo. Daí sente o clima. Eu falo assim, tá, agora eu fiquei curioso, agora fiquei, mas estava provocando, na verdade, estava provocando. Eu já sabia o que vinha. Estava provocando daí, o que tu faz? Eu sou parapsicólogo. Ah, vocês se formam no final de semana, já bota diploma na porta. Daí ela começou a falar, parará, e vocês acham que vocês saem curando todo mundo, e saem hipnotizando todo mundo, não sei das quantas. Eu só falei pro meu amigo, não falei? E falei, aí tá, e para falar, e ela, não, vou até sentar longe de ti, daí sentou lá longe. Nesse nível. Aí papo vai, papo vem, eu só manjando qual é a cara dela, né? Daqui a pouco ela assim, olha lá, ó, os cacos lá, tudo me esperando naquela cacalhada. Aquela cacalhada, tudo me esperando. Eu só traio o homem assim mesmo, eu só traio o caco, não sei das quantas. Eu falei, isso é programação mental? Foi o gancho para fisgar o peixe, né? Isso é programação mental? E deixei. Ela, não sei das quantas, como assim programação mental? Eu falei, não, isso é programação mental que tu traz de, talvez, imagem negativa de homem. Eu, não, tá, depois a gente fala. Daqui a pouco, quando vejo ela tá com a cadeira do meu lado. Essa história de programação mental. Então, assim, esse é o assunto da psicologia. A gente traz muita coisa bacana para a mesa, assim, né? Uma conversa, e é cativante. Mas aí, Muita novidade. Não. Aí ela tem o orgulho dela, né? Ela tem, imagina, psicóloga com parapsicóloga. Tem uma questão de orgulho. Exatamente, tem uma questão de orgulho. Mas é bacana. Depois então, a conclusão foi um tratado sobre a chatice? Cara, se eu te falar, o meu trabalho... Cara, o meu trabalho de conclusão foi... eu me inspirei foi assim, ó, porque a sorte é uma programação mental, as pessoas muito sortudas, né? Paulo falou disso hoje. Que ótimo, tá. E eu fiz como base, foi louco, assim, no começo não fazia sentido, mas eu fiz sobre o personagem Gastão da Disney. Foi o que o Paulo falou. Foi? Olha, a sincronicidade, o Paulo falou e deu exemplo hoje sobre o Gastão e o Pato Donald. Conta um pouquinho, então, dessa história. Quando eu era criança, a minha mãe sempre chamava uma pessoa sortuda de Gastãozinho. O Gastãozinho, porque o cara era sortudo, né? E eu me lembro uma passagem da história do Gastão, que o nível dele de sorte era tão ridículo, que tem uma historinha que era assim, absurdo, né? Que tem uma historinha que ele fala assim, vamos almoçar. Ele encontra lá o Peninho, o Pato Donald, vamos almoçar comigo. Daí o personagem fala, não, mas eu não tenho dinheiro. Dele assim, mas eu também não tenho, mas a minha sorte vai providenciar isso. Isso aí eles indo para o restaurante. Quando eles entram no restaurante, começa a cair confete, balão. Parabéns, você é o cliente número 1000. O seu almoço hoje é de graça. Esse era o nível de sorte do Gastão, né? E daí eu falei, poxa, isso é programação, né? O cara ser sortudo desse jeito. E aí eu fui começar a investigar a história do Gastão e tudo mais. Então, assim, foi um trabalho de pesquisa gigantesco, que eu não sabia que era tão profundo. E aí, assim, eu fui aprofundando na história e tudo mais, e aí acaba vindo que, tipo assim, que aquilo que a gente vê aos nossos olhos, que a sorte é uma coisa muito legal, nesse caso extremo, assim, porque assim, voltando só um pouquinho, tá? Por que eu escolhi um personagem de história em quadrinho? Por 3 elementos. O primeiro, porque ele é ele de verdade. Então, assim, um personagem de história em quadrinho, nós aqui somos atores de um teatro social, né? Então, assim, às vezes, eu só vou saber quem eu sou de verdade dentro de casa. Na rua, no trabalho, na família, nós somos personagens do teatro social, né? Às vezes a gente tem que caber nos quadrados, né? Então, o personagem de história em quadrinho, como ele é o personagem, ele é sempre verdadeiro. Então, ele não está se fazendo de conta que ele é bom ou mal. Tá fazendo sentido? Não. Sim, tá. Sim. O segundo é que numa história em quadrinho a gente encontra várias situações do mesmo personagem em situações adversas. Então, a gente consegue ter recortes da vida dele. Diferente, às vezes, de um livro que é um personagem de livro, a gente começa uma história e vai aquela história até o final. Então, e o terceiro é porque o personagem normalmente é um exagero, né? Uma característica muito exagerada. Então, assim, o Gastão, ele é o exagero da sorte. Então, assim, para mim, aquele é um prato cheio para poder fazer. Só que daí a gente chega na conclusão que, se ele fosse um personagem de vida real, provavelmente ele entraria em depressão. Porque, porque o cara é sortudo? Porque ele nunca conquistou nada, ele nunca fez esforço para nada, tudo na vida dele cai no colo dele. Então, essa foi a análise teve toda uma análise das programações mentais, da árvore genealógica dele e tudo mais, porque a família Disney, por incrível que pareça, eu também não sabia. Existe uma árvore genealógica, todo mundo é parente ali,
todo tem as origens, né? Mas, tipo assim, daí, aí que coube a análise, né? Trazendo para a vida real, provavelmente ele seria depressivo, porque nada na vida ele conquistou, nada ele teve esforço. Tudo caiu no colo dele e fala assim, ah, estou precisando de dinheiro, ah, uma carteira cheia de dinheiro, sabe? Então, assim, essa foi a ideia por trás, assim. Então, assim, teve, sim, muita viagem, assim, para poder chegar, né, nessa história, mas era algo que já vinha quando eles falam, tem que fazer monografia, tem que fazer monografia. Eu já comecei a cozinhar aquele negócio em fogo baixo, assim, já pensando, né? Mas, sim, foi outra gestação, cara, para poder fazer. Mas tu chegou a analisar a mente de quem construiu o personagem? Não cheguei a esse ponto porque o foco do trabalho era o personagem. O personagem. Como tinha muita coisa para falar, até às vezes os professores falavam, por que tu não fala disso? Eu vou fugir do foco. O foco é o personagem, o título da monografia é muito específico. Tu lembra o título do teu TCC? Era análise mental do personagem, era simples, era análise mental do personagem Gastão Pato, que é o sobrenome dele, Gastão Pato. Então, assim, vem desde as origens dos primeiros, dos antepassados deles, que tem uma história documentada, esse absurdo, dos antepassados, quem eram, de onde vieram da época da escassez, da época Legal. Tudo isso. Eles fundaram Patópolis, vieram da Holanda para fundar Patópolis nos Estados Unidos. Sério, cara, sério, é absurdo. Eles se inspiraram nos desbravadores ingleses que saíram para colonizar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma ex-colônia da Inglaterra, assim como o Brasil e de Portugal, e saíram 2 navios, e um deles se perdeu, e o outro vieram com aqueles Quakers, sabe aquela aveia Quaker? Eram Quakers que foram descobrir a Terra Nova e encontraram os Estados Unidos. Então, ele, baseado nisso, né, o nome do navio era Mayflower e ele botou Quackflower, Quack de pato. Quackflower, louco. E colonizou Patópolis, e aí teve o primeiro colonizador de Patópolis, que essa estátua do cara tem no parque da Disney, do colonizador, ele segurando um monte de milho, assim, se você já era lá, é o cara que fundou Patópolis, então, assim, e por aí vai, a gente conhece, ele nasceu na fazenda, era rural, era no sistema rural e tudo mais, mas a mãe dele... Agora tu me conta a origem da torta de maçã da vovó Dora. E a origem Que é aquela torta de maçã E a origem da paranormalidade dele é hereditariedade, porque a mãe dele era sortuda. Porque a mãe dele era tipo assim, perdi meu anel, a galinha comeu um anel, alguém roubou um banco e perdeu um anel, e a galinha comeu, e a mãe dele, quando foi pegar os ovos, caiu e estava dentro do ovo o anel. A galinha comeu e foi por dentro do ovo, é uma história de quadrinho, né? Então, assim, já veio essa hereditariedade, então a gente conseguiu analisar tudo isso, a origem das programações, a origem dessa parte dele dos poderes paranormais deles, tudo veio. Então, veio tudo. Que legal. Foi mais profundo do que eu pensava. Foi bem produtivo. Eu ouvi falar do teu TCC, mas acabei não lendo o teu TCC. Agora eu vou ler. O legal do TCC foi o seguinte, a minha orientadora foi a professora Leonie. Sim. E aí eu estava num momento muito corrido da minha vida e eu falei, cara, eu vou fazer isso TCC o mais rápido possível. Daí ela vinha com aquele jeitinho dela, né? Gente, para ficar só completinho, escreve mais um pouquinho sobre tal coisa. E já com 60 e tantas páginas. Escreve mais um pouquinho dela. Deu o professor entendeu? Então naquela parte, no final deu 80 e tantas páginas, cara, de assunto, sacou? Porque ela não queria largar, cara. Enquanto não tivesse bom para ela não queria largar. E eu falei, não, professora, já que estamos até aqui, vamos fazer bem feito até o final. E você jornalista, né? Eu gosto de escrever, eu tenho facilidade, mas dá trabalho igual. Eu vou te interromper Era muita pesquisa. Eu vou te interromper um pouquinho. Posso filmar vocês, pessoal? Tudo bem? É só para dizer que nós estamos aqui hoje, né, no depoimento do Jason, né, que se formou recentemente no curso, e hoje estamos iniciando, né, a 30ª turma, né, da formação do parapsicólogo clínico hipnoterapeuta do método Grisa, né, e já estamos na parte da tarde aqui, tivemos aula pela manhã. Eu queria saber se vocês estão curtindo o curso. Estão gostando?